Muito bom, estamos de volta agora na nossa aula e hoje nós vamos falar sobre algo muito, mas muito importante dentro da literatura, dentro do seu roteiro, que é sobre o tempo, tá? O tempo e a temporalidade, isso é como você vai narrar o tempo. E olha só, eu podia simplesmente vir aqui e dizer para você de uma maneira muito simples: o tempo, para ser narrado, ele precisa ser narrado de alguma forma. Ou ele é narrado de forma linear, isso é, cronológico, ou ele é narrado de forma psicológica. Mas eu resolvi inovar. Eu vou levar você numa viagem junto comigo durante toda a história do ser, para que você possa desenvolver e aguçar a sua criatividade, para que não seja simplesmente falar do tempo, né, durante essa manhã ou por um instante, enfim, para que a sua narrativa fique rica. Então, o que eu vou fazer com você é propor para você que viaje comigo agora, para que você entenda um pouco sobre tempo e temporalidade e assim você possa aguçar a sua criatividade. E quando foi a primeira vez em que se falou de tempo? É lógico, se você olhar para os seres mais primitivos, a noção de tempo que eles tinham era espaço entre a noite e o dia. Era a única noção de tempo. Não era ainda objeto de estudo com relação a isso. Mas falando propriamente sobre o objeto de estudo, o tempo começou a ganhar ênfase para fins de entendimento na época da mitologia grega. E, curiosamente, antes de comentar aqui qualquer coisa a respeito de mitologia, é importante você saber que nada daquilo existiu. E nem é a ideia tentar provar que aquilo existiu, a mitologia, os deuses, da forma como eles diziam. É apenas para que você entenda como se pensava a respeito do tempo já naquela época. Tá? Então isso vai enriquecer muito o teu crivo literário. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte: quando se falou a primeira vez de tempo, sendo lá na cosmogonia, o lugar onde nasce a primeira percepção do tempo para o homem com relação a ser estudado. Como era na cosmogonia? A cosmogonia ela brotou, né, de uma obra de Hesíodo, que é dividido em três partes, né, que é a cosmogonia, teogonia e a ascensão de Zeus. Muito bem, nessa obra de Hesíodo, e é uma obra fantástica, se você não leu ainda, está recomendadíssimo. Ele cita ali como seria a princípio a criação. Tá? Então, de onde veio tudo? Olha só, vamos considerar o seguinte: as pessoas não tinham naquela época réguas, termômetros, telescópio, não tinha nada de instrumento. Então, tudo que elas tinham era a imaginação dela. E porque elas tinham só a imaginação, elas tinham que presumir com base na própria imaginação. Eu gosto de brincar o seguinte: para tudo os gregos inventavam um deus, né? Então tem lá uma tartaruga passando, eles precisam explicar a origem daquela tartaruga, então eles usam um deus tartaruga, né? Deus Aquelone. Depois você vai ler mais para frente, você vai se encantar muito com isso. Mas seja como for, a mitologia grega ela é rica na literatura e nós vamos usar bem ela. Vamos continuar nossa viagem aqui. O primeiro passo, o primeiro degrau dessa viagem é justamente na cosmogonia, isto é, na origem dos deuses. E para você entender, não é que os primeiros deuses tinham um formato de pessoas, né? Como eles tinham que explicar o que se via, por exemplo, como é que você explicaria o nada? Se eu perguntasse para você, me mostre o nada. Aí você fala, não, o nada está aqui, né? Não, aqui tem oxigênio, gás carbônico, aqui tem um monte de elementos que impediriam desse lugar ser o nada. O nada é o vácuo absoluto, o nada é o nada. Seja como for, como você personificaria? E isso Hesíodo fez muito bem quando personificou o vazio, o nada, como caos. Então, é o primeiro deus que surge na mitologia grega, é caos. Né? O caos é algo semelhante a uma queda que não tem fim. Né? E assim como toda queda que não tem fim, surge logo depois o segundo Deus que se apresenta, que é a personificação da Terra. Vale lembrar que para os gregos não existia outras terras, só existia essa, o resto era estrela, né? Então eles nem tinham ideia de que poderia haver outros planetas, portanto está simbolizado apenas como a Terra, nosso planeta. E ele denominou como Gaia, então seria
O segundo deus que se apresenta é Gaia. O terceiro é Eros, não entra em questão agora, porque não faz parte do objetivo para falar de tempo. Mas aí vem o próximo, que esse aí é onde a coisa começa a ficar mais interessante, que é de Gaia, isto é, que é a personificação da Terra, ela emanou dela, tipo assim, uma gestação autossuficiente, e dela emanou o primeiro filho, que era Urano. Curiosamente, Urano, ele surge como um filho de Gaia, e ele é representado por uma espécie de película. Tente imaginar o seguinte, uma película que cobre uma bola, e uma película em volta dessa bola. E uma película que está cobrindo esta bola. Isto é, cobrindo, você já deve ter ouvido essa expressão na veterinária, é muito usada na veterinária, quando um animal cobre o outro. Né? Então é coito mesmo, isso é como se aquela membrana em volta de Gaia ficasse fecundando Gaia o tempo todo, ininterruptamente. E como ela cercava toda a Gaia, ela não tinha como parir. Isto é, ela gestava, ela tinha gestações, mas as gestações ficavam dentro dela, dentro de Gaia. Não havia para onde ir, até porque a membrana, que seria Urano, cobria ela. Até que ela teve a brilhante ideia, teve outros filhos, né, emanando dela mesma, esses filhos que iam nascendo e não podiam sair, entre eles um filho chamado Cronos. Na verdade, ela teve ali vários filhos, não vem em questão agora, mas um deles se chamava Cronos. E Cronos, ele, ao ver o sofrimento de Gaia, sua mãe no caso, ele resolveu articular um plano, né, para que, enfim, Urano descobrisse Gaia, ela pudesse ficar liberta. Tente imaginar uma mulher, por exemplo, o marido 24 horas, coito com ela, deve ser uma coisa horrível, né? Então, devia ser sofrer muito. E seja como for, eles tiveram a ideia. Então, ela meio que maquinou junto com Cronos, que Cronos usaria uma arma para decepar Urano, já que, em tese, né, mitologicamente falando, o membro de Urano estava dentro de Gaia e ele estava dentro de Gaia, então ficava fácil de ir lá e cortar fora, né, o amigão de Urano. Portanto, estava acessível para ele. E foi exatamente o que ele fez. Tá? Ele cortou. Tente imaginar, então, isso não deve ser uma coisa pequena, né? O membro de Urano para cobrir a Terra, uma coisa gigantesca. Há outras histórias na mitologia que depois que ele decepou Urano, o pênis foi jogado no mar e a espuma misturou com o esperma que ainda estava no pênis, e aí nasceu a deusa Afrodite. Enfim, tem muita história linda na mitologia. Mas o que interessa para nós é o seguinte: tente imaginar a cena. Então tá aqui Gaia e Urano cobrindo ela. Isso é, o tempo todo Urano cobrindo Gaia. E de repente decepa o membro de Urano. Não sei se você consegue imaginar a dor, né? Mas nessa hora o que aconteceu foi que Urano abriu, deu espaço. É a primeira vez que se ouve falar em espaço. Porque aí, quando a membrana saiu de cima de Gaia, ela ficou onde hoje ela está. Tá? Urano é a personificação do céu. Então, é como se fosse o deus Urano é o deus céu. É assim que é conhecido na mitologia. Então, quando ele se afastou de Gaia, ele abriu um espaço. Aqui sim, era onde poderia haver mais vida. Né? Evidentemente, outros deuses poderiam habitar esse espaço. E quem é que dominou esse espaço? Evidentemente, foi o próprio filho Cronos. Cronos, portanto, passou a ser o dono, né, digamos assim, reinou sobre Gaia e Urano, que é o céu. Então, quer dizer, o espaço aqui foi dominado por Cronos, que libertou a própria mãe. Quer dizer, a curiosidade aqui é a seguinte, olha que coisa linda, né? Se você reparou, Cronos é um deus da mitologia, aí você pode perguntar, mas o que tem a ver isso comigo? Né? Tem a ver sim, se você conhece algo como cronômetro ou cronograma, você assim começa a entender a origem, tá, da onde é o tempo. Então, Cronos nada mais é do que o tempo. Então, aí surge aí o tempo já na mitologia, abordado aqui de uma maneira bastante simples, só para você ter uma ideia
de como é o tempo, isso visto lá pelos gregos, 5.000 anos atrás, um tempo enorme. Nesse período, né, Cronos passou a reinar, e Cronos é a nossa referência na cosmogonia sobre o tempo. E de uma certa forma, aqui começa uma espécie de dualidade, porque nesse espaço entre a Terra e os céus, é aqui que vive aquilo que não é eterno. Então, quer dizer, até então os deuses se apresentavam como eternos. Então, Urano é eterno, é a representação do céu. Gaia é eterna, é a Terra. Caos, enfim, está aí representado de maneira eterna. E todos os demais deuses dessa primeira linha de Deus. Mas a vida poderia surgir apenas nesse delta, nesse espaço entre a Terra e Urano. Então aqui você começa a perceber que o tempo aqui ganha duas caras. Tá? O tempo eterno, seria o tempo dos deuses, e o tempo do finito, aquilo que tem fim, aquilo que ia viver nesse espaço entre Gaia e Urano. Isso é aquele espaço cronometrado. Ok? Então, aqui nós temos, dentro da mitologia, a primeira, digamos assim, a primeira forma de olhar para o tempo. Tá? Isso pelos gregos lá, há muito tempo atrás. Depois disso, nós temos aí 4 séculos antes de Cristo, surge Platão. Né? Platão, curiosamente, ele tinha uma visão a respeito do tempo muito interessante, e ele também acreditava na dualidade, mas não era apenas na dualidade entre o que é eterno e o que é finito, quer dizer, o que morre e o que não morre. No caso dele era um pouco mais complexo, ele tinha a noção, ele desenvolveu a noção que existia a dualidade do mundo e a dualidade das pessoas. Em tese é o seguinte, tente imaginar que a dualidade do mundo seria o mundo das coisas como elas se apresentam diante da sua percepção. Isto é o tal do relógio hoje como ele é. O mundo dos eventos, tá? O mundo das coisas é onde você está. Você se movimenta nesse mundo e você segue alguns rituais aqui dentro desse lugar, e esse é chamado o mundo das coisas, é o mundo finito. Tá? Platão defendia muito que o mundo real não é esse mundo aqui que você percebe, e sim o mundo das ideias. Então olha a dualidade aqui, o mundo das ideias e o mundo das coisas. E quem que vive? Onde nós estamos posicionados? A pessoa e o mundo está posicionado aonde? Então, no mundo das coisas, quer dizer, no mundo da matéria, está posicionado o mundo e tudo que nele comporta, tudo que nele tem, né? Incluindo a nós mesmos. No mundo das ideias está aquilo que ele já começou a dar uma pincelada para chamar de alma, para chamar de espírito. Então, o mundo das ideias. Há quem diga, inclusive pessoas agora contemporâneas, músicos, né, se não me engano, parece que o Slash uma vez usou uma frase dizendo o seguinte: toda música, não existe nenhuma música nova, a música está ali. Né? O que acontece é que algumas pessoas conseguem pegar a música no mundo das ideias. E aqui também surge uma curiosidade para comentar com você a respeito de como você acessa esse mundo das ideias. Então, para Platão, também há ali uma pincelada já de uma forma de como acessar esse mundo das ideias, porque você está preso no mundo das coisas. Mas o teu espírito, ele está conectado, ele conversa com aquele mundo das ideias, que é eterno. Enquanto o mundo das coisas é finito, o mundo das ideias é eterno, e o teu espírito eterno conversa com este mundo das ideias. E olha que coisa linda. Nessa eternidade das ideias, parece que ali está tudo pronto já. Para Platão não tem nada, está tudo inventado já. Não tem nada novo, está tudo ali já. É como se fosse assim, tudo que há de ser está ali. E nós aqui estamos descobrindo. Então, quando aparece um gênio aí, né, no mundo, inventou tal coisa revolucionária, o que ele quer dizer é que essa pessoa conseguiu acessar o mundo das ideias. E se você estiver curioso para saber como é que se acessa o mundo das ideias, segundo já as primeiras pinceladas de Platão, você tem que entender como valorizar o ócio. Né? O ócio, lá na antiga Grécia, era exatamente você ficar num momento, conseguir se desconectar do corpo
e ficar concentrado apenas na alma. Assim, o teu espírito ele vai poder acessar o mundo das ideias e ali pegar possivelmente a próxima ideia que vai deixar você milionário, o próximo tema do seu livro, ou coisa nesse sentido. Então, é muito importante para Platão já o ócio. Né? Negar o ócio, isso é, satisfazer as vontades do corpo, ficar preocupado só com o mundo das coisas, não te permite acessar o mundo das ideias. Porque se você tem que ter em mente o seguinte, você só tem uma forma de conexão. Ou você está conectado no mundo das coisas, ou você está conectado no mundo das ideias. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, segundo Platão. Então, ou você está satisfazendo as necessidades do mundo das coisas, que para Platão é um mundo de ilusões, você pode ler isso aí na teoria da caverna dele, e você, quando está no mundo das ideias, você tem acesso ali a tudo que você gostaria de ter, que você almeja, que você sonha. A curiosidade fica pelo seguinte, para você acessar esse mundo, então você não pode negar, né, em grego nek, né, nek, né, para o nosso latim, ele veio com a mesma terminação, nec otium, otium, né? Então nec ócio. Assim você começa a entender a origem da palavra negócio, né? Negócio é negar o ócio. Olha que coisa incrível, né? Então se você é bom negociante, você provavelmente não é muito bom pensador. E para você conseguir acessar daquela ideia maravilhosa que você quer que revolucione o mundo, você tem que ser um bom pensador. Então, o tempo para Platão, resumindo de maneira geral, era o seguinte: era o mundo, no mundo das coisas o tempo é finito e no mundo das ideias o tempo é infinito. Portanto, está aí para Platão como é que ele via o tempo. Tá? E era isso que se acreditava na época dele, 4 séculos antes de Cristo. E para fechar ainda, possivelmente, se ele fosse explicar hoje na nossa linguagem, ele diria o seguinte: mas e o ser humano? Né? Que culpa tem nesse cartório aí? Por que isso? Né? Ele diria o seguinte: o ser humano é o único ser, né, no meio desse universo todo que tem a dualidade nele mesmo. Isso é, ele tem corpo, que está presente no mundo das coisas, e tem espírito, que está presente no mundo das ideias. Quer dizer, a gente vive num conflito, porque nós não estamos nem no mundo e nem no outro. Olha que curioso, a gente está na metade para lá, metade para cá. Há quem diga que quem vive bem vive na metade inclinada ao mundo das ideias, quem vive bem, né, quem vive mal vive inclinado ao mundo das coisas. Ora, seja como for, não sei no que você acredita, essa é a ideia de Platão com relação ao tempo. Então, para Platão, o ser humano é uma espécie de acidente, tá, da natureza, né, onde nasceu ali duas ideias antagônicas no mesmo ser. Isto é, a vida do ser para Platão. O próximo pensador que se apresenta agora é Aristóteles. Esse era aluno de Platão e ele viveu mais meio século para frente, então, portanto, no século 3 e meio antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, mais ou menos. E para ele, a conclusão era mais básica. Era como se fosse assim: não existe o tempo. Tá? O tempo não é algo que é comum para mim e para você. O tempo só é comum para si mesmo. Isso é, tempo é uma questão de percepção. E se é uma questão de percepção, só eu posso perceber. E se eu percebo, certamente eu percebo ele de uma forma diferente da sua. Portanto, para Aristóteles, tempo é uma característica individual do ser. Cada ser pensa, tem uma percepção do tempo única. Né? Então, imagine aí a quantidade de percepções que nós teríamos no mundo. No final das contas, o que Aristóteles concluiu foi mesmo a aporia, né? Que seria uma inconclusão. Para ele, o tempo ele é inconclusivo. No máximo, que ele arrisca dizer que, em tese, chegou mais perto de entender o que era tempo, foi concluir que só existe o tempo em dois momentos: passado e futuro. Isto é, não existe presente para Aristóteles. Então, você está aqui vivendo esse momento, você acabou de me ouvir. Isto que você me ouviu, você está construindo um passado, porque assim que eu acabo de dizer, isto já é passado. Portanto, não há um presente. Ele não defende a ideia de uma ação no presente. Ele defende que você está transformando em passado. Agiu, você criou um passado. Agiu, criou um passado. Então, para isso,
é que por isso que ele tem isso como inconclusivo. E uma outra conclusão que ele tem, e aqui me chamou muita atenção, ele escreveu isso no Tratado de Ética Nicômaco, você pode ler isso também. Você pesquisa fácil, esses livros você encontra de graça na internet, tá? A maioria tudo é domínio público, não tem nada comprado, não. Se você encontrar velho, melhor ainda, em livraria. Ninguém dá muita bola para isso, porque ninguém quer saber as suas origens, filosofia é para poucos, né? Pouca gente quer entender como é que a vida funciona ou por que você pensa assim. Ontem mesmo uma amiga me perguntou o seguinte: que diferença a mitologia vai fazer na minha vida? Ora, acredite, às vezes o medo que você tem hoje, ele pode ser explicado quando você entende o que aconteceu antes, ou de onde ele veio, como nasceu esse medo. Então, conhecer as origens é uma boa forma de tratar. Eu diria que vale a pena, sim, estudar tanto filosofia, a mitologia em si, ou filosofia em qualquer área que você deseja. Mas em si, falando do Tratado da Ética Nicômaco, lá ele usa pela primeira vez a expressão filia, né? Diferente de Platão, que acreditava naquela coisa de Eros, né, no primeiro deus da mitologia, Eros era o desejo, né? Então, desejar era algo que Platão defendia. No caso do Aristóteles, ele pensava o contrário, né? Que a vida boa, o melhor tempo é o tempo que ele denominava como filia, né? Filia, basicamente, é o seguinte: é você estar satisfeito. Tá? A alegria que você sente no momento em que você está transformando uma ação em passado. Então, o que você está fazendo agora? Você está assistindo uma aula sobre tempo para literatura. E olha que coisa. Este momento, se estar feliz por estar aprendendo isso, só que é uma felicidade passada, porque você aprende, nós estamos construindo aqui um passado que passou e ficou lá para trás, e agora você construiu uma coisa que você passa a ter apenas como memória. Então você tem, não é algo que você deseja, é algo que agora você tem. Então filia, amor, desejo pelo que se tem já, isso é, satisfação pelo que se tem. E o que isso tem a ver com o tempo? Muito simples. Quando você entende um pouco a expressão filia, que é a alegria pelo que você tem, você começa a entender a do Aristóteles que tempo, na verdade, essa eudaimonia, né? Eudaimonia, vem da expressão daimon, que é um gênio que te habita. Né? Então, é você valorizar cada aprendizado, cada coisinha que passa na sua frente, cada oportunidade. Portanto, de maneira geral, para Aristóteles, o tempo não é quantitativo. Isso aí não é a quantidade de tempo, sim a qualidade de tempo. Né? Se você tem esse momento aqui, está sendo um momento agradável para você nessa aula, então é isso que defende Aristóteles com relação a tempo. Este instante é o tempo. Ele chama isto de tempo. Aquele momento em que você se regozija naquilo que você está tendo, nessa transformação de ação em passado que você está tendo nesse momento. Então, para Aristóteles, a dele é essa aí. A praia dele é acreditar em filia. Continua viajando comigo aqui, agora nós vamos para Epicuro. Né? Olha que coisa, Epicuro, ele tem uma curiosidade bastante interessante, a época dele é 270 anos, 250 anos de Cristo, 2 séculos e meio. Para ele também, não muito diferente de Aristóteles, o tempo é algo pessoal, isso é uma coisa para si. Mas para você entender um pouquinho mais, deixa eu avançar um pouquinho no Epicuro. O que o pensador Epicuro era um filósofo que tinha a seguinte ideia. Para ele, a felicidade, o tempo, era o tempo de felicidade, tá? Assim como para Aristóteles. Mas, que tipo de felicidade? Né? Epicuro foi muito confundido, né? Por ter declarado que era como se fosse assim, é o momento de prazer. O momento de prazer é o tempo. Então o tempo ele é qualitativo também durante o tempo do prazer. Né? É como se fosse assim, se você levar isso no pé da letra, seria o tempo do orgasmo. Né? Mas vamos já corrigir rápido, Epicuro não tinha essa ideia de tão sexual assim, né? Era uma ideia sobre as coisas simples. Epicuro defendia, o epicurismo no geral ele defende o seguinte, ele defende o hedonismo, que é você saber ser feliz
regozijar-se em coisas simples. Diferente, por exemplo, como dizem aí, do hedonismo do Mastercard, né? Você deve imaginar que o Mastercard nunca vai aparecer na televisão e vai dizer assim, agora que você comprou esse produto, vá ser feliz com ele, né? No caso de Epicuro seria isso. Então você tem algo, então seja feliz com aquilo. E este momento de felicidade, a contemplação desse momento de felicidade é o tempo. Então é isso que ele chamava de tempo. Então, e o outro tempo? Não, o outro tempo é a falta de tempo. Né? O tempo que sobra. Não, o tempo que você não está contemplando, você está jogando fora, não há tempo. Né? O único tempo é o tempo em que você está contemplando algo simples, algo básico. Quer ver um exemplo mais simples? É quando hoje, se você pegar e botar, se alguém vai subir, escalar uma montanha, é interessante. O que acontece? Essa pessoa sobe na montanha, vai passar 3 dias subindo na montanha, e a curiosidade está aqui. O que essa pessoa vai fazer durante toda a subida para alcançar o topo da montanha? Vai ter tirado, quando chegar lá em cima, umas 30 fotos postadas no Facebook. Para cada momento em que ela estava subindo a montanha, ela estava postando uma foto no Instagram, no Twitter, no Facebook. Para Epicuro, não é assim. Tá? Não é o prazer da foto para outro contemplar, mas sim você contemplar a realidade do que você está vendo. Então, quer dizer, Epicuro, se estivesse subindo o morro, ele não subiria com a máquina fotográfica, com o celular, nada. Ele subiria a pé para contemplar a subida. Era assim antes. As pessoas contemplavam as coisas. Hoje não. Hoje, no máximo que ela já pensa em fazer, tem algo bonito, em vez dela contemplar a beleza e a arte daquilo, ela já pega uma foto e já põe no Facebook. Então, não é o epicurismo que Epicuro defendia. Não é a ideia que Epicuro defendia. Então, no caso do Epicuro, de maneira geral, tempo, tá? É o tempo de percepção do prazer, não necessariamente sexual, como muita gente confunde, mas o tempo de prazer utilizado na contemplação das coisas simples. O restante do tempo em que isso não está acontecendo simplesmente não existe, não é tempo, é um desperdício, é um espaço jogado fora. E nosso quinto uma quinta reflexão aqui seria a respeito de Cristo. Né? Cristo tem uma curiosidade, já no ano zero, no marco zero de Cristo, avançando aí, portanto, mais esses 300 anos, Cristo ele tinha a seguinte percepção do tempo. Cristo não teve tempo, vamos parar para pensar. Né? O ministério dele durou 3 anos, né? Entre o batismo dele e a crucificação. Então ele usou 3 anos, ele tinha 30, não usou nada da vida, né? 30 anos, não sei qual é a sua idade hoje, mas certamente 30 anos é bastante jovem, né? E é um momento em que você está pilhado, né? Se você parar para pensar, 30 anos hoje, o cara já está madurinho, ele já acha que sabe tudo no mundo, já está querendo bombar o milho, né? É o tipo de cara, por exemplo, que só fala em milhão na internet, tá? Então esse é o cara. Né? Diferente quando você chega nos 40, que você dá uma sentada, baixa um pouco a poeira, né? Você quer mais estabilidade. Então 30 tá na pilha, tá pilhado. E aí essa ideia de Cristo era diferente. Jesus não ficava pilhado, né? Ele era de boa. O tempo dele foi um verdadeiro. Olha, cuidado para não entender errado. O tempo de Cristo, colocando aí esses 3 anos de ministério, foi exatamente uma perda de tempo. Ora, mas como assim? Jesus perdeu o tempo, né? Sim, Jesus perdeu o tempo, porque para Jesus não era importante o tempo que ele tinha. Né? Ele já sabia que era eterno, ou acreditava nisso, enfim, seja lá como for, sem entrar no mérito religioso da ideia. Para ele, a eternidade já estava garantida. Então, ele tinha a seguinte ideia: esse tempo terreno, esse tempo dos corpos, aqui, o tempo das coisas, né? É um tempo pequeno, 3 anos. Então, eu vou queimar esse tempo como? Doando esse tempo para o próximo. Olha que coisa bacana. Né? É aqui que nasce a expressão ágape. Tá? Olha que interessante. Em Platão, se você pegar o amor, né, você vai ver o amor de Eros, né, da mitologia. O amor de Eros é o amor pelo desejo. E se é desejo, é pelo que você não tem. Já no caso de Aristóteles, o amor é alegria pelo que você tem. E no caso de Cristo, no amor ágape, você deve ter ouvido essa expressão, ela é uma expressão que faz referência assim: eu tenho amor
pela alegria do próximo. Isto é, o meu amor é ver você feliz. A minha felicidade é ver a sua felicidade. Portanto, o meu tempo, meu pouco tempo, vai ser doado para você, para que você seja feliz. Certamente, as pessoas que ele curou, as pessoas que ele contribuiu, são pessoas que viveram muito mais felizes depois que tiveram esse encontro com ele no mundo das coisas. Né? Então, ele doou o tempo dele. Portanto, para Cristo, tempo, né, seria você valorizar o tempo do outro. E ele chamava isso de... Ele chamava não, depois os historiadores vieram a chamar isso de amor ágape. Tá bom? Então vamos avançar mais alguns anos para frente. Vamos agora... Você viu que bacana que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos viajando no tempo, né? Então a gente começa 5.000 anos atrás, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E agora nós vamos para 4 séculos depois de Cristo, né? E aqui nós vamos falar de Santo Agostinho, né? Que é nascido na Argélia, tá? Que virou santo, foi para Roma para virar santo. Olha que curiosidade. A fonte desse conhecimento de Agostinho sobre o tempo você vai encontrar no livro 11 das Confissões, tá? Um livro que ele escreveu e que tem lá mais ou menos a ideia do que ele tem a respeito de tempo. Então, como para Santo Agostinho também o tempo era inconclusivo, ele tinha mais ou menos a noção, não diferente dos pensadores anteriores, de que o tempo é algo pessoal e é inconclusivo. Mas nem tanto, porque ele não tinha como fechar uma conclusão. Ele fez o seguinte, ele fechou algumas conclusões. Né? Então, olha só, a primeira conclusão é que ele deduziu, como já haviam os pensadores anteriores, que tempo é intuição. E para você entender o que é intuição na questão, no pensamento de Agostinho, tente imaginar o seguinte, sabe aquela coisa que você sabe e quando alguém pergunta, você já não sabe responder? É que nem fazer vídeo na internet, olha só. Eu trabalho com marketing digital e eu dou consultoria para muitos empreendedores e eu tenho uma enorme dificuldade em mostrar para eles a importância de você entrar na frente de uma câmera e conversar com a câmera, com a audiência, exatamente como você faria se você estivesse conversando com uma pessoa comum na sua frente. Então, olha só, quando você está falando com o seu filho ou com um amigo, você fala, ensina, dá orientação, conta história, é maravilhoso, tudo você faz direitinho. Mas quer botar uma câmera na frente, acabou. É mais ou menos a linha de pensamento de Santo Agostinho. Olha, eu sabia até você me perguntar. Agora que você me perguntou, eu já não sei mais. Então você sabe meio que por intuição. Então a conclusão básica de Santo Agostinho é o tempo, ele é intuição. Isto é, você não sabe explicar, você não sabe se ele existe ou não existe, mas dentro de você há algo que diz que o tempo existe. Portanto, o tempo é intuição. E ele tem ainda também uma segunda conclusão que é, se existe tempo, tem que haver, portanto, o que é eterno e o que é temporal. Então, olha que conclusão. Tem que haver. Se o tempo e a eternidade, se tudo fosse eterno, não existiria tempo. Né? E se tudo fosse temporal, não existiria eternidade. Então, ele acredita que exista tudo, mas que nós estamos posicionados num lugar onde não é possível para nós perceber o tempo. Por isso que a gente não consegue explicar. Então, Santo Agostinho defende o quê? Você não consegue explicar o tempo, você sente o tempo, mas você não consegue explicar o tempo, porque o tempo para você é uma simples intuição. Né? Olha que curiosidade. É como se ele parasse para Deus e falasse assim, Deus, eu não posso saber o que é o tempo, porque para eu saber o que é o tempo, eu teria que estar fora do tempo, eu teria que ser eterno para poder olhar para o tempo e poder dizer o que é o tempo. Seria a mesma coisa que você virar para uma capa de um livro, você pegar para a capa e perguntar para a capa. Você pergunta para a capa não, você pega uma folha do meio e pergunte para ela, qual o nome do livro? Ela não pode ver o nome do livro, porque o nome do livro está fora do livro. Então ela não pode simplesmente ver o que está fora. Para ela conseguir ver o que está fora, ela teria que sair lá de dentro. Só que se ela sair lá de dentro, perde o sentido. Ela passa a ser eterna. Então Agostinho concluiu o seguinte, nós não podemos saber
não tem como a gente saber que é o tempo, salvo se nós fôssemos eternos. Então, se alguém é eterno, para Santo Agostinho era Deus, portanto, alguém que determina como é o tempo, e nós não podemos saber como é que ele funciona, justamente porque esse Criador determina o tempo, ele está na eternidade e nós não. Nós estamos na parte finita, na parte que só cumpre regras de alguém que a gente não tem acesso. Né? Então, para você entender melhor ainda o exemplo, seria como um ponteiro de um relógio tentar ver a hora. O ponteiro do relógio jamais vai conseguir saber que horas são. E se ele sair para ver que horas são do relógio, aí o relógio fica sem ponteiro, não tem como ele saber que horas são. Essa seria a segunda conclusão. Tem ainda uma terceira conclusão que eu acho que é onde ele começou a tentar fechar uma questão para não enlouquecer, né? Porque eu acho que imagina que o pensador, quando ele pensa nesse tipo de coisa, ele tende a ficar meio maluco, tá? Filosofia tem disso, né? Porque a filosofia não é conclusiva. Se você pegar gosto em aprender um pouco de filosofia, isso vai te ajudar muito no mundo literário, eu posso garantir para você. Mas existe um perigo aí de você se frustrar. Porque o ser humano, naturalmente, ele tem um desejo de resposta. Né? É a priori, assim, está dentro dele, dentro da sua naturalidade, querer respostas. E o problema da filosofia é que ela não cria respostas, ela cria dúvidas. Então tem algo que está muito bonitinho, montadinho, e de repente vem a filosofia e fala, não, peraí, eu tenho uma dúvida sobre isso que parecia tão perfeito. E aí pronto, uma dúvida bastante razoável e que te coloca num conflito. Pô, mas eu sabia o que era isso aí até você colocar essa dúvida. Então, essa é mais ou menos a ideia da filosofia. Mas para ele não pirar, ele foi numa linha semelhante à de Aristóteles, só que ele acrescentou algo. Ele acrescentou algo do tipo: tempo é algo percebido por si, mas só quando deixa de ser. É a questão do passado. Só existe passado e futuro. Então, quando deixa de ser, quando passa a ser passado, ele passa a ser chamado de tempo. Então, pensa se não for muito confuso. Primeiro vamos entender qual que era a dualidade. Né? Porque se não tiver dualidade, não dá para falar em tempo. A dualidade dele era diferente da de Platão. No caso do mundo, é como se fosse assim: no mundo só há o tempo real, aquele tempo que vem do cronômetro, aquele tempo que foi determinado pelo homem, que mede a régua, que mede, enfim, que mede os dias e as noites, o ano e tal. E essa régua não foi criada pelo homem, essa régua foi criada pelo Eterno, que está fora do relógio. Portanto, nós somos o ponteiro. E no mundo o que há é uma lei cronológica obedecida, criada por alguém que está no Eterno. No mundo, a dualidade fica por conta da pessoa. Não é bem uma dualidade, porque ele fala sobre o tempo do mundo e fala sobre o tempo da pessoa. Mas o tempo da pessoa ele divide em dois. Então é como se fosse três. Né? Então, o tempo do mundo é uma coisa só, regida por alguém que está na eternidade. E o tempo da pessoa é duplo. Olha que começa a ficar aqui interessante. No caso da pessoa, ele tem assim, a pessoa ela tem o tempo do corpo e o tempo da alma. Né? Você pode ver que ele é uma mistura de linhas de pensamento que ele vai trazendo e vai piorando a coisa. Para a filosofia, quanto mais tempo vai passando, vai piorando. Então, pensa assim, na pessoa existe o tempo do corpo e o tempo da alma. O tempo da alma é para cada um, porque embora ele também acredite que o tempo tenha lá uma conexão com a eternidade, o espírito tem uma conexão com a eternidade, ele também defende que tempo é percepção por conta de ser uma pessoalidade espiritual única. Não dá para eu pensar com o meu espírito como você pensa com o seu. Então, ele entende que o tempo da alma é para cada um. Tá? E como que ele conseguiu sintetizar toda essa bagunça no pensamento dele? Pensa assim, para ele existem os três tempos, diferente de Aristóteles, né, onde defendia passado e futuro. É diferente, mas não é muito, porque ele acredita no presente, passado, presente e futuro. Só que ele não acredita nesses tempos, como eles estão aí expostos.
Como que ele acredita? Eu acho muito interessante. Santo Agostinho é uma das coisas mais ricas que tem. Pensa assim, aconteceu algo na tua vida, é passado, foi. Mas ela deixou de ser. Então, percebe? Então, a grande sacada você só percebe o tempo quando ele deixa de ser. Então, a base é essa. Quando algo deixa de ser. Mas, como pode deixar de ser? Se eu perguntar para você agora o que você fez ontem, o que vai acontecer é que você vai reconstruir hoje, no presente, o que houve outrora, no presente que deixou de ser. Ele acredita que passado não é passado, é presente, passado presentificado. Isso é, não tem nome. Deixou de ser, acabou. Não tem mais nome. Não é passado, nem é futuro, nem nada. Está só no presente. Então, é presente, deixou de ser, deixou de existir. E por que deixou de existir? Para ele é o seguinte, você viveu algo agora. Pronto, você está vivendo essa alma. Está acontecendo isso. Assim que acaba, deixou de ser. Deixou de existir. Não existe mais. Aí você diria, não, mas isso agora é passado. Não, não é. Para ele não é passado. Para ele deixou de existir. Simplesmente não existe mais. Mas como? Eu lembro. Ah, mas peraí. Quando você lembra? Você lembra no presente. Você não lembra no passado. Você não pode ir lá no passado para lembrar. Você lembra agora, no presente. Então, para Agostinho, o que acontece é que você, ao lembrar no presente, você está reconstruindo o passado. Isto é, nós estamos refazendo um evento do passado, mas no presente. Portanto, é passado presentificado, sempre. Acabou de fazer, deixou de existir de novo. Ah, mas o evento aconteceu. Aconteceu, deixou de existir. Mas eu vou falar dele, eu lembro dele. Então, muito bem, se você lembra dele, quando você lembra dele? Você lembra dele no presente. E se é no presente, é um passado presentificado. Parece confuso, não? Mas não é não. Veja bem qual que é a do Santo Agostinho. Né? Agostinho, ele defende isso. Não existe nem passado e nem futuro. Só existe o presente que deixa de ser. Legal? E quando o presente deixa de ser, para ser novamente, é preciso reconstruí-lo. E quando você reconstrói uma coisa que seria no passado, você está presentificando o passado. A isso damos o nome de memória. O mesmo vale para o futuro. Quando você pensa no que você gostaria, ou quando você pensa naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, né, para onde você vai, o que você vai fazer, você não está indo no futuro para que o futuro exista. Você está presentificando o futuro, trazendo o futuro para o presente, porque você pensa no presente. E aí quando você pensa no presente, acabou, deixou de ser. Acabou. Ah, mas ainda vai acontecer. Peraí. Não existe futuro. O que existe foi o seu pensamento, foi material intelectual, a sua, digamos assim, a sua forma intelectiva, né, a sua produção intelectiva realizada no presente a respeito do futuro. Portanto, você presentificou o futuro. Só existe presente. Para Santo Agostinho é isso. Só existe o presente que deixa de ser. Passado não existe? Não. O que existe é um passado reconstruído, portanto, um passado presentificado. Coisa louca, né? Mas é muito bacana para você entender qual que é. E no caso, uma curiosidade que vale lembrar é que Santo Agostinho, ele era chato, cara. Ele não era o tipo de cara que falava isso com esse carinho todo, ele falava na porrada. Né? E por que ele falava na porrada? Porque ele achava que nós estávamos errados. Ele acredita que nós estamos errados. Né? Ele não acha que nós agimos corretamente. Por quê? Porque para ele, na linha de pensamento dele, nós vivemos muito mais tempo reconstruindo o passado no presente ou construindo o futuro no presente, e a gente deixa de viver o presente que poderia simplesmente ser vivido para deixar de ser. Então a gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vive o presente para ele deixar de ser, ou você usa o seu presente para reconstruir o passado que vai se tornar um passado presentificado que vai deixar de ser. Meio maluco, né? Mas é legal isso. Então, ele dá uma bronca. Ele diz assim, não, cara, você está vivendo, bicho, qual é a tua? Você vive mais no presentificando o passado ou presentificando o futuro? Enquanto o presente está sendo jogado fora. Você não está vivendo muito mais
Nós vivemos muito mal. Quando você lamenta, poxa, eu queria tanto ter feito isso. Quando você lamenta, você está reconstruindo o passado, está presentificando o passado. Quando você fica sonhando, você está presentificando o futuro. Então a conclusão básica é assim: nós não usamos o presente, para que ele possa ser usado em vez de ser. Nós simplesmente não usamos, a gente vive mais tempo presentificando o passado e presentificando o futuro do que vivendo o presente. Por isso a bronca. Tem um exemplo de uma tribo. Eu gosto de usar esse exemplo, que é o seguinte: tem uma tribo indígena em algum lugar do mundo aí, eu não lembro qual é, que é engraçado porque eles falam uma língua que ninguém conhece, né? Uma língua, pelo menos até um determinado momento da história ninguém conhecia a língua, o dialeto daquela região, mas eles tinham um hábito curioso: eles ficavam marchando, praticamente toda a tribo ficava caminhando, eram nômades, eles ficavam andando e marchava num compasso assim preciso, inacreditável, marchava certinho, pá, 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 pá. E de tempos em tempos, não se sabe exatamente de quanto em quanto tempo, mas se sabe que de tempos em tempos, a cada espaço percorrido, eles paravam e ficavam parados em silêncio. Eles não paravam para beber água, não paravam para ficar conversando, nada, eles paravam e ficavam parados. E os estudiosos olhavam aquela movimentação e não entendiam o que é. Pô, afinal de contas, qual o objetivo de parar e ficar parado? Né? Tá descansando? É isso? Descansando o corpo? Então, a princípio eles imaginaram que era isso, que eles paravam para descansar o corpo, mas não era. Porque era como se fosse assim, a cada tempo muito pequeno, 2, 3 minutos, andava um pouquinho e já parava. E outra hora, aí passava depois 5 minutos e parava, depois meia hora e parava, depois 2 minutos, enfim, não tinha um tempo, uma regularidade no tempo, uma regularidade no espaço percorrido. E aí, enfim, passou o tempo, eles conseguiram um intérprete, alguém sabia aquela língua daquela tribo, e foram perguntar por que tinha essas paradas. E a conclusão maravilhosa era o seguinte: aquela tribo andava e eles paravam para que o espírito os alcançasse. Olha que coisa linda. Tipo assim, é como se fosse assim, para que não se desfocasse corpo e alma. Quer dizer, o tempo do corpo, às vezes na marcha, ia num tempo e o pensamento ficava indo para o passado ou para o futuro. Então eles paravam fisicamente com a ideia de que o espírito alcançasse o corpo. Coisa linda. É uma pena que eu não lembro o nome dessa. Mas enfim, para Santo Agostinho a ideia é essa. Né? Não existe nem passado nem futuro. Basicamente é o presente, é o passado presentificado, futuro presentificado e o presente que deixa de ser. Né? Essa é a conclusão final de Santo Agostinho. Então nós vamos viajar agora, vamos pulando na história, vamos sair lá de 300 anos depois de Cristo e vamos pular para 16 séculos depois de Cristo. Portanto, lá para o ano 1600, vamos falar agora de Blaise Pascal, que era um físico matemático francês. E a ideia dele é engraçado, ele tem uma linha de pensamento muito semelhante à de Santo Agostinho, mas ele deu um nome para isso, né? É onde nasce o escapismo. E por que ele deu esse nome de escapismo? Primeiro, o que é escapismo? Né? Escapismo é você vive, segundo o próprio Santo Agostinho colocava anteriormente, você vive mais no passado e no futuro, presentificando ambos, do que necessariamente no presente, né? Para que ele deixe de ser. Na base é o seguinte: você tente imaginar assim, já que existe dois tempos, existe o tempo do corpo e o tempo da alma. Escapismo ele meio que responde à situação que Santo Agostinho colocou, que é: por que então vivemos mais presentificando o passado e presentificando o futuro do que no presente, praticamente? A base é simples, ele é um cético, né, cara? Então, tipo assim, imagina só, o cara era matemática e física, então não tinha negócio de conversa fiada. Era básico. O básico para ele era o seguinte: você foge do presente por medo. Por quê? Porque o presente agride. Aí eu pergunto: você não está vivendo no presente porque o presente agride você tem medo do presente. Então você vive mais tempo lamentando o passado do que
e tendo esperança, né? Porque quando você presentifica o futuro, damos o nome de esperança para ele. Então você vive muito mais com esperança ou muito mais com memórias ou lamentações ou nostalgia do que necessariamente com o presente que estaria ao seu alcance usar. Mas você não usa porque você tem medo. Segundo Pascal, você tem medo porque o presente agride. Ora, tudo bem, vamos respeitar, né, quem tem esse medo e acreditar que é real, até porque senão a maioria da população viveria no presente, não viveria nem lamentando, nem só na esperança, viveria no presente. Mas por quê? Por que fazemos isso? Por um medo que, embora Pascal não tenha lá uma explicação muito matemática para o medo, ele só constatou que é o medo. E ele criou esse nome escapismo por quê? Porque é o medo, o medo de você ser agredido no presente faz com que você prefira viver presentificando o passado ou presentificando o futuro. E a curiosidade aqui está no seguinte, embora ele não tenha lá uma explicação muito matemática para o medo, ele diz assim, o que ele fecha na questão? Que você sente medo porque você se coloca na menor projeção estatística das casualidades da vida. É como se fosse assim, a pessoa que tem medo de avião, ela vamos imaginar que o avião é o meio mais seguro de transporte que existe. Ele só perde para o elevador, né? Depois do elevador é o avião, portanto, você pegar o seu carro e sair com o seu carro é no mínimo umas 30 vezes mais perigoso do que andar de avião. Portanto, a estatística de problemas com voos é tão pequenininha perto da imensidão dos outros meios de transporte, de deslocamento, que quem tem medo se projeta nesta pequena fração de possibilidades. Quer dizer, enquanto é uma impossibilidade um avião cair em 99,9% dos casos, e apenas é possível, né, 0,1%, a pessoa se projeta naquele 0,01%. É como se ela fosse assim, ela se sente uma verdadeira ganhadora da Mega Sena no azar. Né? Então, a possibilidade de ganhar na Mega Sena é de 1 para 3 milhões. E a possibilidade de cair de avião é de 1 para 5 milhões. Mas ela se põe naquele fragmento de que ela vai cair do avião. Por isso que ela tem medo de andar de avião. Então, na prática, de maneira bem geral, Pascal, o tempo para ele é isso. Você fica escapando do tempo. Né? Nasce aí do escapismo, né? Esse termo bastante difundido por ele. Porque você tem medo, você se projeta. Né? E ele deixa alguma recomendação? Ele deixa, se serve de consolo. A recomendação dele é você dar uma atenção especial a isso, a estatística em si, já que você usa a estatística, talvez sem saber, e se projeta naquela menor parcela, que tal experimentar viver na outra parcela, na parcela infinitamente maior das impossibilidades de alguma coisa dar errado? Né? Você coloca só na possibilidade de dar errado, então vá um pouco para as impossibilidades de dar errado. Viva um pouco ali. Então ele chama isso de presencialidade. E aí avançamos mais um século para frente para entender qual que é a do pensador, do filósofo George Berkeley. Que, embora filósofo, ele também, na prática, ele não era bem um filósofo. Ele era um físico da área da ótica. Né? Filósofo pelas redações que ele deixava. Mas, seja como for, ele era um físico. Tá? Portanto, matematicamente racional. A curiosidade no caso dele, de Berkeley, é que por mais que ele seja físico, eu acho que talvez seja o cara mais viajado da história da filosofia. Por quê? Porque ele também entende que tempo é percepção, mas ele entende que mais do que o tempo ser uma percepção, não apenas o tempo, mas o universo é percepção. Cara, olha que coisa maluca. No caso dele, ele não está dizendo que o tempo não existe, está dizendo que o universo não existe. O universo só existe para você e para mim. No caso, só existe para mim, segundo o que ele está dizendo. Nem existe para você. Você é só um personagem do meu filme. Né? Você está aí me assistindo porque você faz parte do filme, da minha vida, que eu percebo.
Portanto, mais do que o tempo ser percebido por uma pessoa só, no caso do Beckler, a ideia é que o universo todo é percebido. É só uma circunstância da percepção. E tem fundamento, né, bicho? Porque o cara não é. Ele é viajado, mas lembra, ele é físico, né? Então ele tem lá suas explicações. A primeira explicação curiosa, básica. O que é o cheiro? Né? Você sente cheiro, eu sinto cheiro. Nós sentimos o mesmo cheiro? Segundo Berkeley, não. Porque eu é que fabrico o cheiro. Eu que tenho na composição do meu corpo, enfim, os elementos necessários para a fabricação do cheiro. Então o cheiro para mim é um e o cheiro para você é outro. Não, mas a gente sente o mesmo cheiro? Não tem. Não é, segundo ele, não. O som não existe. Ele está dizendo que o som não existe. O som é você que fabrica. E por que ele está dizendo isso? Porque se você furar o tímpano, acabou, não existe mais som. Então o som é algo fabricado por você. As cores, cara, aqui nas cores tem uma coisa genial. Se eu falar para você assim, quer ver? Deixa eu pegar um objeto. Vou pegar um perfume aqui, fazer um merchandise. Olha que bacana. Se um marchand é bom, imagina 3 marchands. Né? Mas vamos lá. Esse frasco aqui. Vamos pegar essa parte aqui e eu pergunto, de que cor é este frasco? Não sei se a iluminação tá boa aí, mas imagina só. Se eu perguntasse para você que cor é esse frasco, você diria que esse frasco é verde. Não é isso que você diria? Diria verde. E aí vem Berkeley e diz o seguinte, isto aqui é de todas as cores, menos verde. Como assim de todas as cores menos verde? É simples. Você olha para algo, outra coisa, isso aqui, cor que é isso aqui? Né? Você diria que é rosa. Berkeley vai dizer não, isso aqui é de qualquer cor, menos rosa. Ora, então me explica isso. Vamos lá de maneira bem sintética. As cores não estão no objeto, as cores estão na luz. Tá? Na luz. É a luz que carrega os elementos que a gente vai chamar de cor. E não é bem as cores, ele carrega os elementos que vão formar cores. Entre elas você vê o cian, o ultravioleta, o raio-x, enfim, o cian, são cores primárias da física, né? Não as cores primárias que você conhece, vermelho, azul, amarelo, não. Cores primárias da física, então é cian, raio-x, ultravioleta, infravermelho e cian, não tenho certeza. Mas enfim, seja como for, são lá 4, 5 elementos que formam as cores que a gente vê. Então, a luz carrega esses 5 elementos. E aí, quando a luz, se você apagar a luz, ficar tudo escuro aqui, né? O que vai acontecer? Você vai ver nada, né? Você vai olhar para isso aqui, não tem cor. Então, você depende da luz. O efeito que a luz vai causar nesse objeto para que você veja a cor. E por que você vê o rosa e ele afirma que não é rosa? Porque cada material absorve os elementos da luz numa determinada forma. Isto é, este objeto ele absorve todas as cores e ele rejeita o cian, por exemplo, né? Para poder entender o que é o rosa. E como ele rejeita, ele devolve para a sua vista o rosa. Então olha que bacana, isso aqui é de todas as cores. Pode falar para seus filhos aí, eles vão adorar. Isso aqui é de todas as cores, menos rosa. Isso aqui é de todas as cores, menos verde. Por quê? Porque isso aqui recebeu todas as cores, o material absorveu a maior parte delas, e uma delas o material não absorveu. Então ele devolveu, ele foi refratário para uma determinada cor, para um determinado elemento que a luz carrega. E olha que curiosidade, você sabe qual é o objeto mais refratário? Aquele objeto em que esse daqui aceitou todas as cores, todos os elementos que a luz mandou e devolveu um. Esse aqui aceitou todos e devolveu um. E assim vai as demais cores. Então, para Berkeley, basicamente é o seguinte, o branco são todas as cores juntas e o preto é a ausência de cor. Portanto, algo é branco? Não, não é branco. É todas as cores. Se alguém perguntar, mas o que é isso aqui? Que cor que é esse negócio aqui? É branco? Não, isso aqui é todas as cores. Né? Porque todas as cores juntas dá o branco. E aí a curiosidade é,
qual é? Então, no caso do branco, um elemento que é branco é um material que aceitou todos os elementos fornecidos pela luz e aí formou uma cor que é a branca. Como aceitou todos os elementos, ficou branco. Ele te devolve, portanto, o resultado da aceitação de todas as cores. E qual é o material, qual é o objeto que não aceita cor nenhuma? Ele rejeita todas. Vou deixar você pensar um pouco. Vou botar o reloginho aqui. Qual o seu palpite? Vamos, pensa num objeto aí que você acha que rejeita todas as cores. Bom, se você respondeu espelho, você acertou. O espelho é um objeto tão refratário que ele não aceita nenhum elemento que a luz envia para ele. Então ele devolve tudo. Por isso que quando você olha para o espelho, você vê tudo. Volta todas as cores. Bacaníssima, né? Mas vamos voltar aqui para o lance do tempo, né? Qual que é a pegada do Becker com relação ao tempo? Ora, se o universo é dentro de você, o tempo ele é mais do que individual. O tempo do mundo é individual. Eu gosto de dar um exemplo nesse caso do Becker, que é o seguinte, cara, o filme A Origem. Tá? Se você não assistiu ainda, assista esse filme. É um filme maravilhoso, onde você vai ter o Leonardo DiCaprio, né? E eles têm uma equipe de pessoas que são contratados para entrar no pensamento das pessoas, entrar na mente das pessoas e fazer elas mudarem de ideia. Mas isso só é possível se for para entrar no subconsciente. Então são agentes que trabalham no subconsciente. Como que eles fazem? Eles botam a pessoa para dormir, eles se conectam, entram no sonho daquela pessoa e tentam persuadir ela dentro do sonho a mudar de ideia. Ou a ter uma outra ideia, ou dar uma outra origem para a ideia que ela tem. A fim de que ela desista de uma determinada ideia, ou que ela tenha uma outra determinada ideia, a interesse de alguém que contratou aquela equipe. Por que eu estou falando do tempo? Porque dentro, eu não vou estragar o filme, porque com certeza é um filme muito recomendado, mas uma sacada vale a pena chamar a atenção agora para você entender qual que é a do Becker com relação ao tempo. O cara, alguém contrata essa equipe para fazer um implante na cabeça de um cara que eles querem que não venda uma determinada empresa, ou se desfaça daquela empresa, enfim, seja como for, alguém que interessa que tenha uma determinada ação. Então essa equipe vai, bota o cara para dormir no avião, eles estão no voo, eles estão no mesmo avião, eles dão lá um negócio no café do cara para ele dormir, e ele dorme e aí os caras se conectam e entram no sonho dele. A curiosidade é, ele vai dormir durante o voo apenas 15 ou 20 minutos, é um voo pequeno, como se fosse aí, né, pega uma ponte aérea aí, Rio São Paulo, é um voo pequenininho, ele vai dormir pouco tempo, sei lá, 20 minutos. Mas lá dentro do sonho dele, o tempo que vai passar é de 3 meses. Então, observe, é o mesmo corpo, mas dentro do subconsciente daquele ser, o sonho dele vai durar 3 meses. Isso acontece com você. Pega o teu último sonho aí e veja quanto tempo durou. E perceba a hora, viu? Porque muitas vezes você dorme, né? Vamos supor, você dorme lá meia-noite, meia-noite e meia, e aí você sonha pra caramba, quando você acorda, passou uma vida no seu sonho, e aí você vai olhar no relógio e você dormiu 10 minutos. Então essa é a do barco. Tá? Então o tempo, como o universo é você que percebe, é como no sonho. Tá? Então o tempo pode variar de acordo com a camada em que você se encontra, né, na sua evolução universal aí. Ele gosta de usar um outro exemplo também, que é o filme do Matrix, né? Que você vê que o cara tá lá, né? O ser humano na verdade está dentro de um ventre artificial, né? E ele passa a vida toda dentro daquele útero, né? Sendo alimentado por caninhos, tubinhos e tal, e ele tem uma vida que não existe, na verdade a vida está apenas na mente dele, né? E a conclusão de Becker é a seguinte, então só há um tempo, tá? O tempo das percepções, além de, não apenas e não tão somente, o universo também só existe a partir da sua percepção. Então essa é a sacada de George Becker com relação ao tempo.
E vamos avançar mais um pouquinho, porque já está demorando muito aqui. Então vamos lá. Ainda no século XVII tem Kant, né? O que Kant pensava a respeito do tempo? Você vai encontrar o que Kant pensava a respeito do tempo na obra da Crítica da Razão Pura. Esse é o livro onde você vai encontrar. Né? Então, o que é o tempo? Né? Ele entende, para Kant é o seguinte, Manuel Kant é um dos filósofos mais difíceis de ser entendido, né? Metafísico, né, cara? Então, se pegar um livro do tipo A Metafísica dos Costumes, é um livro dificílimo para entender. Nossa senhora, o cara para entender Kant, acho que ele passa a vida inteira para concluir que ele entende muito menos quando ele termina do que quando ele começa. Mas enfim, seja como for, no que se refere ao tempo, a pegada de Kant é o seguinte: o tempo, ele entende que o tempo é uma coisa que não é de fora, isto é, não é um eterno que dá o tempo para você viver, não é alguém de fora. É como se fosse. O tempo é uma ferramenta nativa sua, pessoal, particular, nasce como você. Assim como o seu cérebro sinapseia, como seu intestino peristalta, enfim, conforme todas as funções nativas do seu corpo, o tempo é uma função nativa do seu corpo. E qual a finalidade disso? Né? Afinal de contas, o movimento de dobrar o joelho, por exemplo, já existe. E a finalidade dele é fazer com que o cara possa andar, né, nas duas pernas. E no caso do tempo? O tempo, segundo Kant, é como se fosse para você conhecer o mundo. Você só pode conhecer o mundo se você usar essa ferramenta natural, que é a sua percepção do tempo. Então é uma espécie de régua natural que você usa para medir tudo no universo. Né? E só para dar um exemplo básico aqui no que se refere ao Kant, é o seguinte: é tão variável isso, né? A variedade de tempo para cada pessoa, nativamente, embora a essência seja a mesma, para que você possa conhecer o mundo, a gente pode usar uma comparação com o tempo dos planetas. Né? Como é o tempo dos planetas? Né? Se você pegar o tempo do Sol, pô, qual é o tempo da Terra? Né? O tempo normal, comum. Né? Vamos usar isso aqui mesmo, redondo. Né? Imagina que isso aqui é a Terra, né? E aí, o que acontece? O que você chama de tempo? Né? O que você chama de tempo é o dia. O que você chama de dia? Né? O dia tem uma relação de tempo e espaço, que é a volta que você dá em torno de si mesmo, isso é, uma volta completa que você dá em torno de si mesmo, você chama de dia. Então, aqui no planeta Terra, uma volta inteira no planeta, em torno de si mesmo, quer dizer, uma volta em torno do próprio eixo, o homem denominou como dia. E ano? Ano é a volta que ele dá em torno do Sol. Né? Então, o primeiro movimento já conhece que é a rotação, é o dia. O movimento de rotação representa o dia. E o movimento de translação representa o ano. Portanto, é assim que é o tempo aqui na Terra. Mas aqui vem o tal do Kant confundir a nossa cabeça para dizer o seguinte: tá, então já que o dia é o movimento que a Terra dá em torno de si mesmo, como você explica, por exemplo, Marte? Porque se você usar a régua da Terra, o movimento, a régua que você, segundo Becker, segundo Kant, a régua que você tem aí na sua percepção. Se você pegar essa mesma régua e tentar medir o planeta Marte, quer dizer, a volta que Marte dá ao tempo, a volta que Marte dá em torno de si mesmo, no nosso tempo, na nossa régua, é 28 horas. É muito semelhante ao da Terra, mas não é o mesmo. Observe, se você ficar um ano lá, se você ficar um dia lá em Marte e quando você voltar, só passou, aqui passou, lá ficou um dia, então lá passou 28 horas, aqui passou 24 horas. Então, entendeu? A régua não serve. Né? Essa é a ideia de Kant. Tipo assim, não dá pra você usar a mesma régua. Aí você pega Saturno. Saturno, quanto tempo Saturno demora para dar uma volta em torno de si mesmo? Completando um dia, no caso. Então, seria nossa régua 120 anos. Cara, que loucura. Então, se você for lá em Saturno e ficar um dia lá, quando você voltar para a Terra, passou 120 anos aqui. É uma coisa louca. Então, para Kant, a sacada é essa. E como que ele expõe essa ideia de que você tem isso, a ferramenta natural? Imagina o seguinte, imagina que você está usando um óculos com lente vermelha. Se você botar um óculos com lente vermelha, tudo que você vê vai ser vermelho. Então ele defende que o ser humano não pode tirar esse óculos do tempo, da temporalidade. É um óculos que está no ser humano com uma determinada lente e que te obriga, que te permite conhecer o mundo
através destas lentes. Tá? Então essa é a ideia. Se você colocasse um óculos vermelho, você estaria vendo tudo vermelho. Então, que na verdade você usa um óculos que tenha nele a regra do tempo. Tá? E por que você não pode tirar o óculos? Lembra? Basicamente, aí voltamos lá, né? Voltamos lá nesse Agostinho, porque você é o relógio, é o ponteiro do relógio. Portanto, você nem sabe que está usando esse óculos do tempo. Né? Por isso que você não se dá conta. É por isso que, inclusive, há quem diga, mas por que só o Kant fala isso? Né? Porque ninguém sabe, ninguém percebeu. Kant foi lá e ousou e falou, é assim. Então, é assim. Porque você é o ponteiro do relógio, você não sabe que você está dentro de um relógio. Essa é a ideia dele. Ainda no século XVII também tem David Hume, rapidamente, que é um britânico, né, um escocês, que ele é um empirista radical mesmo e um filósofo cético. Para ele, a temporalidade do mundo é comparada a um som de sopro, de um instrumento de sopro. Ele tem essa teoria aí. Ele defende a ideia de que o tempo no mundo é o tempo do sopro, quer dizer, é o tempo dos eventos. O tempo aqui é o tempo. Eu fui para São Paulo, estou na região de Campinas, eu percorri 120 quilômetros no espaço, então, portanto, no espaço 120 quilômetros e 1 hora. Portanto, essa minha percepção, a hora que eu parar o carro lá em São Paulo, acabou o tempo. Né? A temporalidade do mundo é medida como um instrumento de sopro. Você que parou de assoprar, a corneta, por exemplo, parou, o tempo parou. Então, o que há é o tempo dos eventos. E ele também acredita e defende a ideia da temporalidade da alma, né? Do corpo e alma. No caso, e ele compara isso a uma harpa. É como você dedilhar um instrumento de cordas e ele continua o som. Olha como são duas situações bastante coerentes. O primeiro é a temporalidade do mundo, é a temporalidade dos eventos. Mas a temporalidade da alma, do corpo e alma, também aí, portanto, na mesma linha de raciocínio da dualidade do tempo, ele diz que o tempo do corpo, embora seja um corpo que faça parte dos eventos do mundo, portanto está no mundo, conversa com as coisas do mundo, vive no mundo, reage e age de acordo com as ações no mundo, embora ele esteja no mundo, ele tem um tempo diferente. E o que ele fala para explicar isso? Poxa, peraí, então se o mundo das coisas, né, ainda usando o termo de Platão, se o tempo do mundo das coisas, ele é o tempo da corneta, é o tempo que se assopra e se parou de assoprar o tempo para, portanto o tempo dos eventos, e o corpo está no mundo onde acontecem os eventos, o corpo teria em tese ao mesmo tempo do mundo, mas não. Aqui que vem a pegada mais genial aqui para enriquecer o teu conhecimento literário. Pensa só, imagina que você está andando na cozinha da sua casa e você dá uma quinada na mesa. Bate com a quina numa mesa. Cara, você dá uma quinada, pega no joelho assim, ou na perna. Cara, quanto tempo dura o evento? Isso é, quando você bateu ali a quina na mesa, o evento durou quanto tempo no mundo? Quer dizer, quanto tempo foi o sopro? Né? Qual foi o tempo do mundo? Durou o quê? 1 segundo? 2 segundos? Então esse David Hume, ele chama de tempo do mundo. É o tempo do sopro. Agora, o seu corpo está no mundo. Em tese seria bateu, o tempo que dura a batida é o tempo, acabou. Mas não. Quanto tempo dura a dor no seu corpo? Cara, que genial, né? Quando você bate a perna assim e aí o evento, portanto, o tempo do mundo durou 1 segundo, mas o tempo do seu corpo foi outro. A dor no seu corpo durou uma eternidade, dependendo da quinada que você dê, chega a durar uma eternidade maluca, né? Então, olha que sacada genial, né? Então, o lance da quina da mesa é um exemplo. E um último exemplo, de maneira bem simples, também é o lance da namorada, né? Primeira namorada. Lembra da primeira namorada? Primeiro namorado? Quando você, primeiro encontro, né? Nossa, tá lá apaixonado, tá nas 4 rodas. E, nossa, quando a namorada ou o namorado vai embora, olha, o evento acabou. Isto é, o tempo do mundo soprou, acabou o evento. A namorada foi embora.
Mas e o que é o que seu corpo está sentindo? O seu corpo continua sentindo desejo? O seu corpo continua se sentindo alegre? Feliz? Então perceba que o corpo, para Deus, por mais que ele esteja no mundo das coisas e tenha relação com o tempo do mundo, o tempo do corpo é diferente do tempo do mundo. Então, uma sacada genial com relação a David Ramis. Nós vamos falar agora sobre de alguém que viveu no século XIX, que era Michel Foucault. Ele é o cara que ousou, né? Ele diz que tempo, na verdade, para Michel Foucault, tempo é só poder. Quem inventou o tempo, né, o inventou por uma questão de poder. Isso é, a quem interessa o tempo? Porque tempo é compasso. Né? Se você pegar uma música, por exemplo, você vai ver que tempo da música é o compasso da música, são os blocos, né, onde a música vai percorrendo o espaço, né, e aí ali tem o tempo. Quem criou esse tempo? Né? Ele diz o seguinte: quem criou esse tempo é alguém que estava interessado em te manipular. Olha que coisa maluca. O tempo, portanto, é poder. Para Michel Foucault, a sacada é essa. O tempo é poder. Mas ficou difícil de entender de maneira filosófica? É simples. Se você pegar exemplo como no Japão, o marido vai na frente. Quando ele está andando com a mulher, ele não anda junto com ela, ele anda na frente. O que é isso? Por que o marido vai um pouquinho mais à frente? Poder. Né? Então, o compasso dele é diferente do compasso da companheira. Por quê? Porque o tempo ali, né, tempo e espaço, né, é nisso que acredita Michel Foucault, a relação de tempo e espaço tem relação com intenção de poder. Um outro exemplo, o tempo do exército. Por exemplo, você vai no exército, bicho, tenta acordar 10 minutos mais tarde para você ver o que acontece. 30 dias em cano. Então você tem que seguir aquela regra. Você tem que seguir aquele tempo. Portanto, o tempo, para Michel Foucault, de maneira geral, a grande sacada tempo é poder. E criado por alguém a quem o interesse seria satisfeito pelo compasso criado. Né? E você pode dizer assim, não, mas eu não quero seguir o tempo. Né? Bom, beleza, você não quer seguir o tempo, o compasso que aí colocaram, Michel Foucault vai dizer para você o seguinte: então tá bom, você não tem escolha, você tem que seguir esse compasso. Por quê? Ué, imagina, por exemplo, que alguém vira na televisão agora e anuncia que vai cair uma bomba daqui 2 horas no Brasil e você está bem no meio da cidade, lá no meio do centro, aquela população vai sair caminhando, correndo para todo lado, e se você ficar parado, você vai ser esmagado. Então, ou você corre junto com a multidão, ou você vai ser esmagado. Agora eu pergunto, você controla? Você pode, não, eu vou no meu compasso aqui, enquanto a população vai no compasso dele. Não dá, então, lamentavelmente. Isso aí é a linha de pensamento. O que é o tempo a Foucault? O tempo, portanto, é uma questão de poder. Tá? Então, isso é o tempo a Foucault. E aí chegamos finalmente no último degrau aqui, né, para falar de alguém que viveu no século XVIII, que era Friedrich Nietzsche. Você vai ouvir falar muito sobre o tempo, no que tem relação com o tempo em Nietzsche, na obra do Eterno Retorno. O que é para Nietzsche o tempo? A pegada de Nietzsche aqui é a seguinte. Nietzsche, se você parar para estudar um pouco, você vai perceber que Nietzsche era muito mais de agir pela vontade, né? Isso é, valoriza muito o desejo do que as regras que o mundo coloca. E aí não seria diferente no tempo. Né? Se você tem uma frase que diz o seguinte: Luc Ferry, que é um professor francês de filosofia, disse, mas também não é, a gente não encontra isso em lugar nenhum nos livros de Nietzsche, que é o seguinte, e tem uma frase que diz assim, eles atribuem essa frase a Nietzsche, eu não diria que ele inventou isso, mas pelo menos ele não diz de onde tirou, né? Então, deixamos na dúvida aí, como toda boa filosofia, sempre fica uma dúvida da fonte, né? Mas seja como for, Luc Ferry dizia que Nietzsche dizia na sua obra, mas não está lá na obra de Nietzsche, a seguinte frase: se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Se te apetece lutar, lute. Mas saiba bem o que te apetece, porque o universo se organizará para te dissuadir. Ora,
isto não está nos livros, né? Assim falava Zaratustra. Não está lá. Mas a ideia é no mínimo coerente com o pensamento de Nietzsche. Embora Luc Ferry não diga que isso está lá e isso não está, né? Quem sou eu aqui para discutir com o filósofo francês ainda? Mas só, a ideia é tirar a ideia de tempo. Né? O que Nietzsche entende por tempo? Né? De maneira geral, Nietzsche é um dos caras mais confusos na filosofia, porque ele diz que usa a régua X, mas a régua X dele tem compassos diferentes. E a régua X no mundo tem um compasso diferente dele. É muito louco esse negócio de Nietzsche. Mas seja como for, o que tem valor aqui para nós, para entender a questão do tempo, é que o que Nietzsche valoriza é o instante. Né? Não muito diferente de Epicuro, só que no caso dele de uma maneira mais ainda de vontade, de desejo. Quer dizer, ele entende que o tempo do desejo é o tempo real. Isso é o tempo em que você controla. Você controla o tempo à medida em que você satisfaz os seus desejos. E no caso de Nietzsche, mais especialmente ainda nos desejos da carne mesmo. O desejo do corpo. Agora, tem lá seu sentido, porque imagina assim, para você pegar qual que é a do Nietzsche, tente imaginar aquele momento em que está tão bom, né, que você não quer que acabe. Então, no geral, se for para sintetizar, muito sintetizado, o que é o eterno retorno? É você estar naquele instante que você deseja que ele não acabe. É aquele segundo do lado da pessoa amada, é aquele segundo em que você acabou de obter uma vitória importante, é aquele segundo em que você ganhou um bom dinheiro, é aquele segundo em que você conseguiu um novo emprego, é aquele segundo em que você conseguiu ajudar alguém que você gosta. Aquele instantezinho, você deseja que ele nunca acabe. Eu vou mais longe. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e a conversa estava boa, estava fluindo e tal, e de repente, em algum momento, baixou o espírito e tal, e a gente lamenta, né? Lamenta que acabou aquele momento. Então, para Nietzsche, basicamente, o eterno retorno é isso. Se é eterno, né, não devia ter retorno, né? Porque como é que pode ser? Ter retorno é eterno, né? Mas é o efeito, isso é, o retorno é o efeito que a eternidade do instante causa em você, quando ele te agrada. Né? Então, acho que a sacada de Nietzsche é bem simples de entender, pelo menos de maneira geral, assim, que para ele o lance do tempo é o tempo desse instante em que você deseja que ele não acabe. É quando você assiste um filme, por exemplo, cara, o filme dura 1h30, mas para você, nossa, durou tão pouco, né? Tava tão prazeroso e quando acaba você lamenta. Aí você olha, puxa, mas já passou 1h30, nem mal começou. Viu como a percepção do tempo muda de acordo com os seus prazeres, de acordo com o desejo e a satisfação que aquilo causa em você? Era mais ou menos essa ideia de Nietzsche. E hoje, só para finalizar aqui agora, estamos chegando já no final dessa aula aqui, eu me estendi bastante, mas precisava porque, olha a finalidade dessa aula, era fazer você viajar comigo no tempo, lógico, de maneira muito resumida, muito abreviada, só para você ter uma espécie de linha do tempo a respeito do tempo. Por quê? Para que eu pudesse aguçar a sua criatividade, para você não ficar limitado a pegar um texto do seu livro e colocar lá algo do tipo, durante a adolescência ele era um jovem assim, assim, assado. Não, né? Para você ter rico, né? Para você enriquecer a sua obra literária, seria legal você viajar na maionese, digamos assim, com relação ao tempo. E para isso, uma fonte boa está aí a mitologia, está aí a filosofia. Então, viaje na maionese, sim, né? Fica comigo nessa vibe, por quê? Porque é isso que vai fazer com que você escreva de maneira mais livre. Né? Você não tem compromisso nenhum. Ó, diz o seguinte, tem um filósofo que diz, eu nem sei quem disse isso, mas ele disse, eu marquei, né? Mas não marquei quem foi que disse. Eu sou filósofo, não tenho compromisso nenhum com a verdade. Ora, o autor é assim também. Você escreve, você é um ficcionista, você escreve livros, você escreve histórias, não tem compromisso nenhum com a realidade. Ah, mas e se eu falar um negócio que não tem nada a ver com nada? Meu, o livro é seu, o mundo de ficção é seu, o que você está criando. Nesse mundo aí você é Deus, você pode criar e descriar o que você achar que bem entende. Tá? Mas é legal você ter aguçado essa criatividade. Então, para falar de tempo,
Essa era a ideia. Tirar você dessa normalidade, né, no que se pensa a respeito de tempo, 24 horas, 365 dias, e te levar para um ambiente mais literário, né, romântico. Deixa eu ler para você aqui para fechar. Eu vou dar um exemplo, tá? E nós vamos avançar ainda um pouquinho no seu livro hoje. Mas deixa eu ler para você aqui no livro na Odisseia de Homero. Tem uma passagem aqui, tomara que você não tenha lido para não estragar muito, mas olha a beleza dessa passagem, né? Quando o assunto é tempo. Tá? Está na página 242, depende do livro que você vai estar. Está lá pela página 242. Aqui é um momento, só para você entender o contexto, é um momento em que Ulisses encontra com a esposa e tal, né? Enfim, um momento de romance. Eu não gosto muito de momento romance meio mela cueca. Assim. Eu não gosto, é meu gosto, né? Eu não sou muito chegado, eu sou mais um suspense, uma trama, tal. Mas enfim, tem quem gosta e não há nenhum problema com relação a isso. E este aqui é um dos poucos momentos românticos, tá? Cenas românticas, e que me agradou. Nossa, eu sou um crítico com relação à cena romântica, mas aqui me agradou pra caramba. Então, olha a riqueza, né? Então, o encontro, né, de Ulisses, né, com a esposa Penélope, e enquanto ele está contando ali as histórias de tudo que ele viveu, os problemas que ele passou, enfrentou, aí vem essa passagem. A aurora ia surgir sobre as suas lágrimas de alegria. Mas Eteneia, leia-se, é uma deusa filha de Zeus, né? Mas Eteneia lembrou-se deles. Deteve o curso da noite e tornou-a mais longa. Conservou a aurora em seu trono de ouro nos confins do oceano, para que não pudesse junguir a veloz parelha. Relampejante e chamejante, os dois cavalos que levam aos homens a aurora com a sua luz. Olha que maravilhoso, ela segurou os dois cavaleiros que levavam a aurora, né? O final da tarde, né? A noite, né? Então, aquele momento, a aurora é a aurora boreal, aquele momentinho, tá caindo o dia e entrando a noite, então é como se fosse assim, a deusa segurou a noite para o casal poder aproveitar mesmo. Isso é uma coisa linda, né? Recomendadíssimo que você leia isso, tá? Para você aprender a viajar na maionese, para você ficar livre, tá? Viajar na maionese não é para você perder suas habilidades técnicas, não é para você ficar livre, liberto. Para você escrever, você tem que estar liberto. Você não pode ter medo, preocupação, quem vai ler, quem vai gostar, quem não vai gostar, você tem que estar livre. As boas obras são feitas sem a preocupação desnecessária com crítico, ou quem quer que não vai gostar. Tá? Para tudo isso existe uma audiência, sempre. Então é isso, tá? Então, só para fechar a questão de maneira um pouco mais racional, você vai usar exemplos aqui. Eu quero ler para você uma passagem linda, né, de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É uma frase de Fernando Pessoa e tem muito a ver com o pensamento de Nietzsche, né? Bacana isso, né? Então, olha só, no seu livro, quando você for narrar tempo, né, tenha em mente então que você tem essas duas opções, a dualidade do tempo. Você tem o tempo linear, que é o dia mesmo, de 24 horas, cronometrado e tal, como ele é, e você tem o tempo psicológico. Então, os exemplos simples são esses. Você colocar lá, por exemplo, um tempo cronológico. À noite, numa noite do outono de 1997, enfim, uma chuva fina caiu, olha, você está narrando um tempo cronológico. Ou, por um instante, percebe? Por um instante, ela se aproximou dele, olhou nos olhos. Então, você está falando do tempo cronológico. Por um instante, está dando o tempo das ações, dos eventos no mundo. Agora, você também pode narrar, junto, separado, misto, enfim, da forma que você achar, aquele tempo que ocorre dentro, conforme você deve ter entendido bem durante todas essas passagens aqui. Aquele tempo que não é o do relógio, é o tempo dos efeitos que aquele evento causa. Né? Então, já recomendei para você o filme A Origem, recomendo também o filme que é riquíssimo em tempo, que é O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos é curioso porque você não sabe se... Na primeira versão do filme, tá? Essa versão mais atual é um pouco mais confusa, mas na primeira versão do filme, você vê que o cara viaja
né? Passa por um túnel do tempo lá e cai num planeta, e depois, quando ele volta, você não sabe se ele voltou para o passado do mesmo planeta ou para o futuro do mesmo planeta. Então tem uma sacada legal a respeito de tempo ali. E evidentemente também o filme Matrix, né? Se você não assistiu ainda, o que eu acho difícil, mas enfim, assista assim. Tá? Um exemplo de situação cotidiana, só para você entender a narrativa, como que ela ficaria. Tá? Então você marca um encontro, primeiro com a pessoa que você ama, às 7 da noite, e às 5 em ponto você já tomou banho, já escolheu a roupa, já olhou o relógio que não move os ponteiros de jeito nenhum, não sai do lugar, e essas 2 horas que separam você do seu encontro são infinitamente longas, então você pode narrar esse momento, essa angústia, né? Outro exemplo de tempo, né, psicológico é quando você está, por exemplo, a fazer uma prova, né, no vestibular, aquela aflição das inúmeras questões que estão na sua frente, o seu relógio voa, não dá tempo de fazer nada, então passa 4 horas e não deu tempo, estou na metade ainda. Então esse é um tempo interior, um tempo psicológico. Tá? E tem até uma brincadeirinha, quero encerrar com ela, mas é o seguinte, 1 minuto pode ser muito ou pouco tempo, depende de que lado da porta do banheiro você está. Vamos lá para o seu livro? Na aula anterior, você falou o que nós propomos, o que eu propus para você a respeito do seu livro, era a ideia de você, estou abrindo aqui o modelo, era você escrever como vive o seu personagem. Você deve recordar que você deve ter escrito ali no mínimo 2 ou 3 linhas, tal. Se escreveu bastante, ótimo. Você já passou a primeira fase, que diz o seguinte, você tem que mostrar, nós estamos trabalhando no momento agora de criar conexão com o personagem, e as pessoas se conectam com verossimilhanças, né? Você não sentiria muita vontade de conversar com alguém que não tem boca, então você se identifica com quem tem boca. Então, como eu dei o exemplo, mesmo que for uma esponja ou um frasco, tem que botar uma boquinha lá, você tem que animar aquele objeto para poder colocar na sua história. Já se for uma pessoa mesmo, fica mais fácil, pelo menos para a primeira obra, você pode viajar na maionese como você quiser. Mas a ideia é o seguinte, nesse primeiro estágio, você escrever 2 ou 3 linhas de como vive o seu personagem. Você parou para imaginar como que ele vive, mora numa casa assim, a casa fez o básico ali. A finalidade, como eu disse, era levar o leitor a se identificar com alguma característica. Meu personagem Maria era uma pessoa introspectiva, vivia trancada em casa. Olha, pessoas que vivem nessa situação vão se identificar com a Maria. Então, você dá elementos ali reais, verossímeis, que vão criando esta conexão, né, de humano para personagem. Agora nós vamos para o primeiro ponto de virada. Hoje, o que você vai fazer? Também eu diria para você escrever no mínimo 2 ou 3 linhas. Tá? Não escreva menos do que 2 ou 3. E não deixe de escrever. Tá? A proposta é essa, lembra? Vamos acabar o seu livro, né, nas próximas aulas. Vamos acabar o seu livro antes de acabar o curso, inclusive. Bom, agora olha só. No segundo estágio, o que vai acontecer? Ainda dentro do primeiro estágio, mas como o primeiro ponto, que é chamado ponto de virada, você vai criar uma oportunidade, vai inventar alguma coisa que vai despertar no seu personagem um desejo. Ora, o que pode ser isso? Vamos imaginar uma situação aqui. Vamos lá. A mulher que vive casada, 30 anos, tá lá, casamento na rotina, era uma pessoa comum, já criou uma identidade. Tem muita gente que vive assim, vai se identificar fácil. E de repente ela, aconteceu alguma coisa, algum evento, que é o que você vai escrever hoje, que fez com que ela ela despertasse um desejo. Exemplo, ela só viveu com o marido dela durante 30 anos e nunca passou pela cabeça dela, de repente, ela ter um amante ou sair com outra pessoa. Então, você pode usar um exemplo, né? Não estou dizendo que é esse caso, mas é só um exemplo. Então, o que poderia acontecer que despertaria nela esse desejo? Despertaria, não é que ela teria convicção que ia fazer isso, não. Alguma coisa que ia acender nela uma vontade. Se a vontade for essa, então você tem que primeiro determinar qual é a vontade, qual é o desejo que você quer implantar, e aí nós vamos criar uma oportunidade para que esse desejo surja. No caso da mulher, por exemplo, de repente a mulher está
conversando com uma amiga, e a amiga fala que, a amiga também vive na mesma vida que ela, e fala que conheceu um cara bonitão e tal, e ela tá toda encantada com o cara, e o cara tá se engraçando com ela. Olha, a amiga, ao ouvir isso da colega, ela meio que vai ficar com a invejinha. Poxa, olha só, ela viveu uma coisa legal, ela vai ficar pensando, né? Tipo assim, cara, ela viveu uma emoção, que olha, ia ser tão legal se eu vivesse isso também, né? Esse seria um exemplo. Um outro exemplo, vamos imaginar que você, o seu personagem mora numa casa pacata, tal, o vizinho, né, de repente aparece com um carrão tal, 0 km importado, tal, e aquele cara leva uma vida tão regradinha, tudo certinho, tem lá o carrinho dele, né, 10 anos de uso, mas tá tudo pago, tudo certinho. Ele nunca pensou em fazer uma dívida, comprar um carrão, mas de repente, ao ver a família do lado do vizinho saindo para viajar para praia, puta de um carrão, ele desperta nele uma vontade, um desejo. Então, olha a missão de hoje. Você vai escrever, no mínimo em 2, 3 linhas, um desejo. Não precisa, o desejo você pode só anotar em algum lugar, não precisa estar no livro. Você pode escrever ali, depois a gente vai revisar tudo. Mas escreve desejo. Qual o desejo? Desejo de ter um carro novo, desejo de viajar, desejo de arrumar um amante, desejo de se tornar padre, desejo de, enfim, não importa o desejo que você queira implantar. E aí você vai criar, com base no seu desejo, algo que crie a oportunidade do personagem despertar esse desejo. Acho que ficou claro, né? Então, essa é a tua missão de hoje, esse seria o seu segundo capítulo. Tá? Você pode escrever lá quantas linhas você quiser, se quiser explicar melhor, 10, 20 linhas, fique à vontade. Tá? Eu recomendo apenas que você faça, no mínimo, 3 linhas. Bem simples mesmo. Fulano de tal conversou com um amigo, não precisa nem narrar, se não quiser fazer narrativa agora não é o momento também, não tem problema. Se quiser também é livre, lembra? Mas a ideia Maria encontrou com a amiga que, ao falar de um suposto cara que poderia tornar o seu amante, se tornou, despertou nela o desejo. Como será? Como seria se ela também tivesse um amante? Ou, no caso, o fulano de tal, ao ver a família vizinha viajando com o seu carro novo, despertou-lhe o desejo de ter um carro igual, ou de ir lá e se meter numa dívida, enfim, não sei. Você vai criar uma situação que vai ajudar o personagem a despertar um desejo para tentar conectar ele nesse desejo, tá bom? Coloca um desejo grande, né? Deixa solta a cabeça, não precisa ser minimalista não, coloca um desejo igual, o cara quer ir para Marte, cara, não sei, cria um desejo, ele quer matar alguém, não importa, tá? O que você imaginar fica legal, o cara desperta o desejo de matar alguém, ó, também é um desejo, quem diz que tem que ser só coisa positiva? Não, é história, é ficção. Então, cria lá o desejo e cria uma oportunidade que faça com que o personagem desperte em si o desejo, que é esse que você está determinando, tá bom? Então eu vejo você na próxima aula, tá? Parabéns por ter chegado até aqui, eu tenho certeza que agora você vai libertar sua mente, vai falar de tempo, né? Nos próximos capítulos nós vamos usar bem essa questão do tempo que você aprendeu hoje, só vai tranquilo, cumpre a missão de hoje, que vai ser show de bola, eu tenho certeza que logo nós vamos acabar seu livro, vejo você na próxima aula, tá bom? Até lá!